vai além, né? Porque assim, hoje parece que a neurociência explica tudo, né? O teu cérebro é capaz disso, o teu cérebro é capaz de aquilo. Gente, não é o cérebro, é o ser humano. As pessoas esquecem que assim, um cérebro, se fosse mantido vivo, se a gente tivesse essa tecnologia de mantê-lo vivo fora do corpo, ele não faria porra nenhuma. É necessário o corpo para que os estímulos cheguem ao cérebro. As pessoas esquecem que existem neurônios na medula, as pessoas se esquecem que existe neurônio no intestino, as pessoas se esquecem que existe neurônio no coração. O ser humano pensa, o ser humano sente, o ser humano se emociona. E nós estamos vivendo hoje, na pós-modernidade, um dualismo muito esquisito. Porque a gente vem vivendo já há muito tempo o dualismo corpo e mente, corpo e alma, desde Descartes, que nos fragmentou. E qual é o dualismo agora? É um dualismo materialista. A gente vive o dualismo cérebro-corpo. A gente dividiu o homem em cérebro e corpo. Eu adoro a Suzana Herculano, aliás, aluna do Roberto Lente, mas eu lembro que há uns 10 anos atrás eu vi um vídeo dela que ela falava: o cérebro é o protagonista, o cérebro é o protagonista. E aí que eu acho que falta para o cientista, não só para o neurocientista, mas para o cientista como um todo, uma base filosófica. Porque assim, ela não está errada. Ela aprendeu assim, ela se forjou assim. Eu fiz mestrado, doutorado na Unifesp, num departamento que é avaliado com nota 7 pelo CAPES, pela CAPES, e ninguém lá conseguiu me definir o que é ciência. Eu me formei eu fiquei lá durante 15 anos, e ninguém chegou para mim e falou: leia René Descartes, o Discurso do Método, leia Francis Bacon, que são os pais da ciência. Então, assim, meu doutorado é em ciência. Se eu fosse depender do meu título e da minha trajetória na Unifesp, que me concedeu esses 2 prêmios, que eu sou muito grato, não só à instituição como um todo, mas aos meus mestres. Mas se eu fosse depender do meu título para saber o que é ciência e para criticar os pontos cegos da ciência, eu estava lanhado. Agora, como um cara pode ser doutor em ciência se ele não sabe definir o que é, quais são as diferenças da ciência na antiguidade para a ciência na modernidade, para a ciência na pós-modernidade, se ele não sabe criticar a própria ciência, porque para criticar a ciência você precisa estar fora dela. Daí a necessidade da filosofia da ciência. Então eu vejo isso com muita cautela. Vivemos sim uma neurobalela, vivemos sim uma divinificação da neurociência, vivemos sim um período de neurocientistas de boteco, que não é esse boteco, daí no sentido pejorativo mesmo, de pessoas que se apropriam muitas vezes indevidamente de conceitos neurocientíficos para explicar aquilo que eles querem explicar porque lhe faz bem. Olha só, você se lembra que uma vez você me contou que uma moça chegou acho que foi na Unimonte, eu não tenho muita certeza da instituição, para fazer pós e perguntada sobre o que levou ela até lá, ela mostrou meu livro, e aí o cara que estava entrevistando disse: eu não reconheço isso como uma fonte ou um livro, eu não me lembro o termo que foi usado, mas alguma coisa que não seria uma fonte segura ou fidedigna, não sei lá. E aí você disse que falou para ele: no mínimo esse livro abriu a porta e trouxe ela até aqui. Claro. Tá certo? Claro. Mas eu vou te falar uma coisa. Uma das razões pelas quais o meu livro não seguiu nenhum tipo de rigor científico exigido pela academia era porque era importante para mim que as pessoas entendessem que tudo que está ali é minha opinião. Que elas entendessem que aquilo era um resumo, um resultado de algumas coisas que eu tinha vivido e que, uma vez colocadas em prática, mostraram grandes resultados nesse sentido que eu te falei, que é de ajudar as pessoas a encontrarem as formas de estarem melhor e tal. Mas, enfim, é só porque me lembrei pelo que você falou a respeito de você
ter que ter isto, ter que ter aquilo, e o título, e para criticar a ciência você tem que estar fora dela. A verdade é que, para mim, é tremendamente confortável não ter rabo preso com nenhuma ciência específica. Por isso que eu te disse, neurociência é uma das fontes nas quais eu me abasteço para fazer o trabalho que eu faço. Hoje é a que tem maior demanda, então é a que eu entrego mais, é a que é mais pedida, é a que eu entrego mais. Mais uma vez, em sala, aí vem tudo junto, né? Em todo caso, quando você falou em neurobalela tal, e do quanto está virando de boteco, etc e tal, por outro lado, a gente está correndo o risco de acontecer o seguinte, é o preciosismo. E eu tenho visto aqui e ali de vez em quando. O preciosismo é o seguinte, então, se eu quiser, numa reunião de negócios, que você memorize um conjunto de dados, né, que você fixe fortemente um conjunto de dados, por exemplo, mudaram a visão, os valores, a missão da empresa e eu preciso que isso seja multiplicado. Eu quero que você se lembre. Eu tenho essa informação de que, para que uma memória que está, um conjunto de dados ou de informações que está na memória de curto prazo, no sistema límbico, vá para a memória de longo prazo, eu preciso de produção de acetilcolina, etc, etc. Ok, quer dizer, e para produzir acetilcolina eu preciso emotizar, eu preciso revestir de significado essa informação. Beleza, vamos revestir de significado. Ter que fazer com que você, gestor, saiba que o nome do neurotransmissor é acetilcolina, chegando, por exemplo, ao requinte de te dizer esta é a molécula de acetilcolina, sinceridade, amigo. É ir da neurobalela ou da neurociência de boteco pro... Até então vá fazer um doutorado, um curso de neurociência, se a paixão é tanta. Eu temo esse risco. E aí, se o que está acontecendo, tem o cara que foi fazer um curso de fim de semana, volta falando meia dúzia de nome bonito de neurotransmissor e se dizendo competente ou capacitado e falando besteira doidado? Tem sim. O problema é que, por exemplo, eu não vejo sentido em que eu tenha que dizer cada área do cérebro que faz o que faz. Desde que eu consiga, com o pouco que eu entrego, fazer com que você entenda que você precisa se comportar de uma X maneira para que eu me comporte de uma outra X maneira. Pelo menos estatisticamente a sua chance de conseguir que eu me comporte desse jeito é maior. Mas eu não preciso entregar com requinte de detalhe. Entende? E não acho que seja saudável esse nível de cobrança. Minha curiosidade vem agora. Onde está o equilíbrio? O que, por exemplo, você acha que eu e você podemos fazer para ajudar o mercado a se regular de uma forma mais equilibrada, mais saudável? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.